para a gente começar a correção. Eu coloquei o seguinte, os alunos que fizeram atividade incompleta, eu coloquei o nome aqui, eu vou colocar lá na lista, tá? Mas vai ficar como incompleta. Os que não fizeram já sabem. Nossa, você fez? Ah, então ela vai apanhar. Eu fiz também. Ah, você? Você não tá com você para lá? Vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Tiago, você que entrou agora, eu vou colocar a pauta aqui novamente, tá? No chat. Você mandou o quê? Quem mandou o quê? Renan. Você escreveu aqui, mandei. Mandou o quê? Metade do meu quarto, minha cama, metade do guarda-roupa, acabou o quarto. Na página 32, nós temos aqui a questão número 1, em relação à leitura do texto, né, para falar sobre o conteúdo do texto, como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades. Qual é o tema da crônica de Kei Imagiri Júnior? Qual foi o tema retratado aqui na obra? As formas de apropriação dos territórios para a construção de cidades. Tá? O gato, ele tem essa capacidade de se apropriar do lugar, né? Ele acha que aquele sofá dele, ele lá senta e ninguém pode sentar, né? Ele tem esse costume. Aí ele mia até te irritar e você sair do lugar dele. É mais ou menos isso. Professora, o meu gato, ele fica miando pra gente abrir a porta e quando a gente abre a porta, ele não sai. Ele, tipo, abre a porta e não sabe ele se manda. Não, eu não sei não. Só deixa a porta aberta. O cachorro lá de casa tem hora que parece gato, porque ele pega, esses dias eu tava sentada, eu levantei do meu lugar, aí ele sentou, aí eu, sai daí pra eu sentar, aí que ele se ajeitou mais. Ficou lá. Ele é muito folgado, é que nem gato. Número 4, inspirou o autor a produzir sua crônica. Foi a observação dos gatos. Tá? Oi? Eu coloquei diferente. Diferente como? Eu coloquei gatos também são cidadãos. Tá, mas na pergunta está dizendo qual foi o fato que inspirou o autor a escrever essa crônica. O que ele observou que fez com que ele escrevesse a crônica? Todo mundo sabe que é sobre gato que está falando o texto. Mas em si, é como os gatos agem. É a forma deles Matheus, sossega. A observação dos gatos. Eu estou corrigindo, vocês não estão prestando atenção. A observação dos gatos em Siracusa, na Itália. A observação dos gatos em Siracusa, na Itália, como reapropriadores do espaço urbano e observadores adaptados à natureza. A observação dos gatos em Siracusa, vírgula, na Itália, vírgula. Siracusa, com S, na Itália, vírgula, como reapropriadores do espaço. Olha pra frente, cara. Na cidade de Siracusa, como reapropriadores do espaço urbano
e observadores adaptados à natureza. Esse A tem crase, tá? Como reapropriadores do espaço urbano e observadores adaptados à natureza. Siracusa, Na Itália, vírgula. Eu estou compartilhando tela, presta atenção que é melhor para vocês copiarem. De repente, vocês não sabem como escreve determinada palavra, já está ali a posição da vírgula, tudo certinho. Tá? Como reapropriadores do espaço urbano e observadores adaptados à natureza. A sua resposta ficou assim, Emily? A observação dos gatos em Siracusa, na Itália, como reapropriadores do espaço urbano e observadores adaptados à natureza. No início do texto, o autor coloca seu ponto de vista afirmando: é certo que nós, humanos, fazemos cidades à nossa imagem e semelhança, com erros e acertos, belezas e feiuras, delícias e horrores. Você concorda com o ponto de vista do cronista? Justifique. Bom dia. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem observar, várias cidades, elas são conhecidas por determinadas características. Cidade limpa, cidade organizada. Então, isso tem muito a ver com a população que ocupa aquele espaço. Por isso que se parece, por isso que a resposta seria sim. Nesse sentido, claro que é pessoal a resposta. Mas olhando por esse ponto de vista, como eu estou observando, porque eu conheci uma cidade que ela era uma nojeira, suja. Suja, suja, suja. E isso, por que o local é sujo, é mal cuidado? Por conta da população. A população não cuida do espaço em que ela vive, e ela também não cobra dos seus representantes. Porque se não há gestão daquela cidade, e se há falta de gestão, é porque a população não cobra, a população não faz a sua parte, né? E a cidade era imunda, de você sentir o cheiro, você parar para lanchar num lugar e sentir o cheiro do esgoto. O cheiro não, né? O odor do esgoto. Assim, na rua, assim, você tá aqui na calçada e aqui aquele fedor. Era assim o lugar. Não sei como que está hoje. Oi. Na entrada da porta, posso falar com o quê? Tá, calma aí. Então, é pessoal. Essa daí. Pode falar. Concordo, pois também podemos errar. Pode falar, Matheus. Pode ser. Tá, então é nesse sentido que vocês precisariam responder a pergunta. Porque fala que é certo que nós humanos nos fazemos cidades à nossa imagem e semelhança. É a nossa imagem e semelhança que está sendo refletida na nossa cidade. É nesse ponto de vista que vocês precisam analisar para poder responder a pergunta, tá? Em que aspecto em que você aparece? Vou na letra sim ou não? Não é contraditório? Entendeu? Algum aspecto a sua cidade vai ter algo que parece com você. Ó, qual que seria a característica de Campo Grande? Pequena? Pequena não é. Ela pode ser uma cidade, uma capital. Calma. Com características interioranas, né? Que o povo fala que Campo Grande tem características de cidade do interior. Ela não é como outras capitais. Então, quer dizer o quê? Que as pessoas são mais caseiras? Nem tanto, né? Agora, com esse toque de recolher, a polícia tem que ficar mandando ir voltar para casa. Mas, assim, seria uma característica de Campo Grande. Porque, se comparada a outras capitais, ela é uma cidade mais tranquila nesse aspecto.
Hã? Tá? Pessoal. Vocês vão parar ou não vão? Matheus. Matheus, chega. Matheus, eu não quero saber. Felipe. Como o território agredido se defende da cidade que se instala nele? Há cidades que convivem com seu território e há as que o agridem com ferocidade, e por isso pagam alto preço. Como que seria esse alto preço? É a resposta da natureza, né? A natureza ela vai responder da forma mais falta tudo isso é reflexo da nossa ação. E a cidade mesmo, onde tem o rio, né? Ela alagou em boa parte da cidade. E tem a mulher, a repórter fez uma entrevista com uma moradora lá, ela construiu já a casa dela pensando em caso acontecesse outra enchente. Então, a casa dela foi construída bem alta mesmo a casa. Mesmo assim, a água estava tomando conta. E eles começaram a construir, fizeram tipo ponte, né? Mas não é ponte, é só uma passarela para eles poderem entrar nas casas. Teve uma cena, coisa mais horrorosa, a mulher, ela andava dentro da casa dela de joelho. Andando assim, nadando. Então, esse negócio de dengue, por que fala tanto da dengue? Porque você tem que cuidar do seu quintal. São em coisas bem pequenas, que parecem pequenas, que dão um grande efeito. Então, vocês têm que responder nesse sentido. Quais são as respostas que a natureza pode trazer para a nossa sociedade? Enchentes, desmoronamentos. Eu acho que na mesma semana teve algum caso de enchentes, desmoronamento do fenômeno da natureza, é a resposta que ela dá em relação às nossas atitudes. Aí o joelho da mulher todo vermelho, de tanto ficar andando de joelho em casa. Meu Deus. É coisa bem precária. E ficava perto da... Eu não sei se era fogo, que ela estava lá dentro do fogo, não sei. Eu sei que era bem baixo o negócio, e cidadão... Tranquilo, O cidadão saber morar? Saber viver é interessante a resposta. Por que eu falo isso? Todos nós, isso inclusive está previsto na Constituição, né? Nós temos o direito de ir e vir, vamos pensar. Direito de se expressar. Existe isso. Mas nem tudo que eu quero me expressar, eu devo me expressar. Por isso que existe o discurso de ódio, por exemplo. Não tem o discurso de ódio?
Aí a pessoa acha, mas eu tenho direito de me expressar, eu falo da forma que eu quiser. Não, não é bem assim. Então a sua liberdade, ela respeitar, parar. E a questão de se adaptar, por exemplo, tomar medidas diferentes, existia pandemia, não é? Nós precisamos usar máscara, precisa ver o distanciamento, precisa usar o álcool em gel, tem horário para ficar na rua, para fechar comércio, para abrir comércio, não tem todas essas restrições? Isso é se adaptar. Você é livre, mas existe uma adaptação, porque o seu direito, eu sempre falo isso, o seu direito, então, se eu estou na rua, sem ser o essencial, né, que até que ponto, o que é essencial? Se eu estou na rua e eu pego esse vírus, levo para casa, eu vou interferir no direito de outra pessoa, que é alguém da minha família, ou das pessoas com quem eu convivo, na escola, no trabalho e tudo mais, não é? Então, eu preciso me adaptar, eu preciso usar esses recursos para me preservar e preservar outro. Então, isso é ser adaptado. Você é um cidadão. Da briga, da prisão, inclusive, fonte de renda dela, né? Mas existe o horário. O horário é até tal hora? Então, é até a hora. E muitas pessoas não respeitam. Teve um cara que falou, chegou assim e falou pra mulher, eu não vou embora da minha casa, quando eu não sei, você não vai mandar em mim. Gente. Aí você não manda em mim, aí eu pago imposto, é coisa do tipo. Pode falar. É a dos Titãs e, na verdade, a música é do Roberto Carlos. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode... Vai começar? Faz de conta que... Por que vocês ficam conversando? Não, chegou, acabou. Tá, então... Aqui diz o seguinte... Professor. No contexto da crônica, eu contextualizei. O autor reconhece os gatos como cidadãos porque eles habitam as cidades. São livres porque circulam todo e qualquer espaço. Certamente não está se falando de gatos que vivem presos em casas e apartamentos. Não são os gatos domésticos. Eu estou falando, espera um pouquinho. Ele fala aqui que não são os gatos domésticos, são os gatos de rua. Tá? Adaptados porque ocupam espaço da melhor forma para eles, sem impactar o meio ambiente. Então, aqui, isso é um alerta para a população. O gato que vive livre por aí, ele não causa impacto para o meio ambiente, diferente de nós que poluímos o tempo inteiro, né? A gente faz uso disso, né? A partir do momento que... por exemplo, antes, quando tá aquele negócio de economizar canudo, não utilizar canudo de plástico, não tem esse negócio? Eu comecei a fazer isso. Mas agora, como que a gente vai, por exemplo, você não sabe se aquela lata foi bem higienizada, né? Então, o canudo seria um recurso. Vai ser como o seu canudo. O de metal. Tá, mas e se você não tem? Tá.
Outra coisa, a própria garrafa que você toma água na escola, o copo. Aí tem gente que não traz a garrafa, usa o copo descartável. Então, já é uma forma de você estar poluindo, entendeu? Mas você doe peixe. Ai, senhor. Professora, A máscara, a mesma coisa. Tem a máscara descartável. Tem o recurso de usar a de pano, né? Oi, pode falar. ô, professora, uma pergunta. Por que você tá travando tanto e você tá em que questão? Fala logo. Fica me atravessando e na hora que eu estou na 6. E por que você tá travando, professora? Você tá travando aqui agora pra mim? Ué, eu estou travando? Eu estou falando aqui o tempo inteiro, é a internet. Aí, eu não sei nem em que questão você tava mais, mas agora eu sei. Eu estou na 6, eu já falei. É, agora eu sei. Fala, Jonathan. Nossa, isso foi quando você vai tomar refrigerante ou cheio de tempo, tá no bairro de papel. É. Não, eu sei que existem esses, mas nem todo lugar tem, entendeu? Tá. Bora. Então, vocês têm que colocar o quê? Todos responderam essa questão? Eu vou ditar isso daqui. Tem gente que não respondeu. O autor reconhece os gatos como cidadãos. O autor reconhece os gatos como cidadãos. Porque eles habitam as cidades, ponto e vírgula, são livres porque circulam por todo e qualquer espaço. O autor reconhece os gatos como cidadãos porque eles habitam as cidades, ponto e vírgula, são livres porque circulam por todo e qualquer espaço. Fez? Ô, professora, Fala. às vezes coloquei assim, ser uma pessoa resiliente, livre, espontânea, adaptada. O mesmo tempo que algo, como os gatos. Tá bom. Ponto e vírgula, adaptados porque ocupam o espaço da melhor forma para eles. Adaptados porque ocupam os espaços da melhor forma para eles. Vírgula. Sem impactar o meio ambiente. E eu estou falando isso porque eu vejo máscara descartável jogada na rua, tá? Verdade. Isso é muito sério, o negócio, a máscara pode estar com vírus ali, entendeu? Tem máscara até pinturada no muro. Isso vai virar lixo, quer dizer, já é o lixo, tá? Então, se nós temos outras formas de não poluir, por exemplo, a garrafinha, é melhor. Falando em garrafa, me deu sede. Deixa eu tomar uma água. Eu esqueci. Eu não consigo fazer. Para vocês terem ideia, até a água eu trago de casa. Aham. Eu não trago água de casa, não. Eu trago 2 garrafas. Quando eu tenho 4 aulas, né? Quando eu tenho 4 aulas, eu trago 2 garrafas. Quando eu tenho só uma, eu trago só uma garrafa. A rosa e a azul. Eu queria uma garrafinha assim. Porque ali todo mundo coloca o copo. O copo, a garrafa. Ah, mas eu sei que todo mundo faz certinho? Não sei. Eu trago a minha de casa. Eu não. Tô fora. Mas é que antes, em outra escola, eu já levava água de casa para a escola, porque lá tinha muito pombo. Aí já encontraram pombo em caixa d'água, essas coisas. Que nojo! É sério. Hã? Aquela bebedoura lá,
Mas não é enfeite, a questão é que todo mundo mama na garrafinha e coloca na torneira. Ah, mas eu tô falando naquele lá da... Ah, eu nem sei, eu não vou lá. Número 7. A quem o cronista se dirige quando pergunta? Os gatos compartilham as cidades desde os primórdios da civilização. Chegaram a ser sagrados no Egito faraônico. Lembram? Aos leitores. Isso é uma característica de alguns escritores de conversar com o leitor, tá? Então, quando ele faz isso, é uma das características também. O cronista se dirige aos leitores. Em que outra passagem do texto o cronista fala diretamente com o leitor? 5º parágrafo, com a expressão: lembrem-se das pestes negras. Eu acertei. Eu tenho que falar desse humano. Oxi. Lembrem-se da peste negra, 5º parágrafo. Uma das características, Maria Eduarda, uma das características da crônica é a narrativa em primeira pessoa. Isso está presente no texto. Como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades? Escolha uma passagem do texto que comprove a afirmação anterior e transcreva a seguir, comentando com um colega sua escolha. Eles compartilham as cidades e são os cidadãos de por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Vocês escolheram a passagem do texto? Como os gatos podem ajudar a entender as cidades? Vocês escolheram a passagem do texto? Eu peguei uma coisa depois, mas não sei se assim. Fala qual que é. Mas sabe aquele lugar que a gente chama na 7? Eu peguei. Professor, acho que coloquei outro. Fala então. Eu coloquei mais onde eu usei como cidadãos livres e bem adaptados. Foi bem em Siracusa, na Itália. Mas eles compartilham as cidades que são cidadãos de bem adaptados. Tá, mas ele está falando de primeira pessoa. Uma das características da crônica é a narrativa em primeira pessoa. Isso está presente no texto, tá? Escolha uma passagem do texto que comprove a afirmação anterior. Então, quando nós utilizamos aqui no início do texto, é certo que nós, humanos, está na primeira pessoa plural, não está? Aí, deixa eu ver aqui outro trecho. Pode ser esse mesmo, tá? Achei. Aqui no último parágrafo está escrito o seguinte: e já me deparei por satisfeito. Aqui ele se insere no discurso, primeira pessoa. Então ele alterna a primeira pessoa plural e a primeira pessoa singular no texto. Tá? Então, coloquem aí que há passagens do texto em que o autor escreve na primeira pessoa plural, como no início, é certo que nós humanos, e também na primeira pessoa singular, e já me deparei por satisfeito. Um está lá no início do texto, no primeiro parágrafo, e o outro está no último. Já me deparei. Tem mais. Já que não me querem ouvir homens, ouçam-me os peixes. É para escrever essas frases. São passagens do texto que se encontram na primeira pessoa. Aquela do... E a última. Pode ser. O parágrafo inteiro é só a frase. Não, só pega a frase, só o fragmento que tem o verbo na primeira pessoa plural. Ou o pronome que corresponde à primeira pessoa plural. No texto... O trecho que corresponde à primeira pessoa plural está no início do texto. É certo que nós, humanos, fazemos cidades à nossa imagem e semelhança. Na primeira pessoa singular, está aqui no finalzinho do texto. Que me ouçam os gatos de Siracusa, e já me deparei por satisfeito. Aqui, primeira pessoa singular.
tá? São 139. Observe Posso ir para 9? Observe a foto que ilustra a crônica. Leia também a legenda que acompanha. A seguir, escreva outra legenda para ela, considerando informações do texto. É pessoal. Tá? Vocês vão observar a imagem que apareceu aqui e a legenda. E vão escrever uma outra legenda. O cronista conclui seu texto dirigindo-se aos gatos. Por que ele faz isso? Por que ele se dirige aos gatos e não ao humano? O gato nem lê o texto? Pois os gatos conhecem as cidades como ninguém conheceu. Porque os gatos, eles... porque os humanos que não o escutam. Pode falar, não faz isso, não faz aquilo, o humano vai lá e faz o contrário, entendeu? Então, ele é uma crítica, né? É uma crítica que é feita. Sim, tá certo. Porque os humanos não o escutam e continuam a ocupar territórios de forma desastrosa, ao contrário dos gatos, que vivem pacificamente com lugares que habitam. Vocês podem ver, em vários momentos da história, vocês podem perceber que para se ocupar um território, o que acontecia? Guerra, né? Já começa por aí, a forma de se ocupar um território. Porque os humanos não o escutam e continuam a ocupar os territórios de forma desastrosa, vírgula. Ao contrário dos gatos, vírgula. Que convivem pacificamente com os lugares que habitam. Convivem pacificamente com os lugares que habitam. Às vezes também quem sabe, falando com um gato, o humano entende o recado, né? Número 13. Eu descobri como que o gato manda beijo pra você. Faz o quê? Como o gato manda beijo pra você. Na crônica, como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades? Lemos. Eles compartilham as cidades e são cidadãos livres e bem adaptados. A quem se refere o termo eles nessa frase? Aos gatos. Encontre no texto outras expressões que retomam a expressão os gatos. Presença felina, correto. Quinto parágrafo está a presença felina. Os, sexto parágrafo. E também entre reapropriadores. Entre os reapropriadores, quer dizer. Entre os reapropriadores está falando dos gatos também, tá? Então, presença felina, quinto parágrafo. Os, segundo parágrafo, entre os reapropriadores. Ô, professor, dá pra copiar ainda. Entre os proprietários. Qual que é o nome? Reapropriadores. De reapropriar algo. Eu falei. Não, eu tá bom, Que feio, Emily. Nossa! Nossa! Nossa, mas... Não,
Ô, virar na loja minha agora? Eu dava assim. Ai, menina. Deixa eu voltar, bem. Agora nós quatro. Jesus! Por que você não tá bem? Eu queria ir lá sentar certinho, galera. É, que nós estamos na casa. Aí quando eu vim com o óculos, eu vou falar pra ti. Por que você não tá bem? Porque ela não tá bem. Ela só não tá bem. Aí ela tá conversando com os meninos. Top 10 explicativas. Ah, eu sou um top 10 Mas só porque eu preciso fala demais, né? Vai. Ô, silêncio agora. Posso mudar? Eu não tomo no meio. Eu sou a cara que não tô bebendo muito floral. Isso é ansiedade, mas se for ansiedade, sabe algo? Hoje minha amiga me falou que você É pode. Silêncio. Qual é a principal intenção comunicativa do post? Com os territórios como fazer os lugares. Mas aí não quer a professora fazer mais. Ah, professor, desculpa, Deus, tá certo? Por que você tá? Número 1435. Não, eu já saí. Mas aí como que é aquela professora fazer mais? Vou falar como que ficou aqui. Convencer o autor a persistir no objetivo de ensinar as pessoas a cometer a ocupação dos territórios sem ferocidade. Convencer. Não dá pra dar um centro assim. Tá, convencer o autor a continuar a escrever sobre, né? Sobre o assunto. Como que é? Convencer o autor a... continuar escrevendo sobre o assunto. Isso, continuar a escrever sobre o assunto. E aí? Que trechos do comentário retomam ideias da crônica? O pedido que o autor fale também às pessoas, sem desistir de convencê-las. O pedido para que o autor fale também às pessoas. Quer dizer o quê? Para não falar só com gato, falar com as pessoas. Sem desistir de convencê-las a ocupar territórios de modo harmônico. O pedido para que o autor fale também às pessoas, esse as tem crase. Felipe? Às pessoas, vírgula, sem desistir de convencê-las. Espero que eu errei pra você apagar, tá? Sem desistir de convencê-las a ocupar territórios de modo harmônico. E o trecho está entre aspas. A 16 é pessoal. Oi? Harmônico. E o trecho está entre aspas. Por que você volta na 13? Não, você quer que volte na 13? Ô, professora. Escreve aí, só um pouquinho, Matheus. Presença felina, 5º parágrafo. Os 6º parágrafo. E entre os reapropriadores. Pode falar agora, Pro? Fala. Eu coloquei a cena 14. Se comunicar para fora do estado. Aí na 15, Não. aí na 15 eu coloquei o seguinte, para ensinar como os gatos são bons cidadãos. Não. Não? Não, é do jeito que está aqui. Tem aluna entrando agora, eu não acredito. É a Maria Clara. A Isabel. Eu fiz, não fez. Copia rapidão que eu vou mudar a página. Eu não sabia. Eu não sei como colocar. Como é que
Agora é o que? 8 horas, professor? 8, 7. Por 1 minuto você não acerta. 7h59. Ah, Meu Deus, 7h59 e 45 segundos. Oh my God. ó. Gente, eu ainda falta corrigir ainda essas questões, a 4, a 1 a 5. Pode tarefa? Não, Professora, harmônico tem, tá? tem harmonia, né? Porque você manda os garotos. Muito legal, interessante, para o conhecimento. Muito legal, interessante. A minha mãe tá fazendo bacharel, você não tem noção. O meu também. Não. É celular. Vem cá, Cris. Página 38 agora. Minha mãe falou. Eu tenho celular. Eu nem no celular se foi. Não, Ele então, celular. assim, você tem que ficar com esse você vai ficar com O meu já é meu Deus, já não sai. Ó, silêncio. A número 1 é pessoal, tá? Na releitura, anote e resuma as ideias contidas no texto, compartilhe com os colegas seus achados. O que você achou interessante nesse texto? O que vocês escreveram? Como que é? Como foram criados os moais? Beleza, que mais? Não, lindo não é não. É só você que não O que mais vocês acharam interessante? só. Só? Tem mais coisas. Professor, você lembra que você estava falando dos últimos 10 anos, e fala dos moais? Sei lá. Tá, mas por que ficou um lugar inabitado? No decorrer do texto, vocês vão perceber que tinha mais coisa para vocês falarem, tá? Número 3. A número 1 é pessoal, número 3. O que dizem os moais? Responda a essa questão fazendo um resumo da ideia principal da crônica. A ideia principal é cuidar do planeta, tá? Porque os recursos naturais podem se esgotar. Oi? Pode falar. Nossa, você falou. Ó, a ideia central é preciso cuidar do planeta Terra. Porque os recursos naturais, eles podem vir a faltar, né? Assim como aconteceu em Ilha de Páscoa, na Ilha de Páscoa. Ah, eu coloquei assim. Nossa, eu coloquei assim. Nossa. Tá? Então, essa parte é interessante do texto, que fala dessa questão de deles acabarem com tudo que eles tinham, né? E aqueles povos serem extintos. A região ficar inabitada. Tá? Número 4. Trace uma linha do tempo que explique como e por que os habitantes da Ilha de Páscoa quase extinguiram a si mesmos. Depois compare o seu trabalho ao de seu colega. Ó, eu vou falar como que ficou aqui. Eu vou falar datado, tá? Vou falar por datas e vocês vão escrever aí. É no ano 900, vírgula. No ano 900, vírgula. Havia muitas árvores. Ponto e vírgula. É, verbo haver. Havia muitas árvores. Ponto e vírgula. No ano 1000. Ocorria o início da produção de moais, o plantio. O início da produção de moais.
Aí coloquem entre parênteses plantio. Da produção de Moais. 1.200, no ano de 1.200. Ponto e vírgula, faz tudo por ponto. Entre parênteses, coloca plantio, ponto e vírgula. Fecha parênteses, ponto e vírgula. No ano 1.200, ocupação populacional. Ocupação populacional. No ano 1.400, população envolvida na construção de Moais. População envolvida na construção de Moais. 1.600. 1.600. Desmatamento total. População envolvida Na construção de Moais. E 1.600, desmatamento total. 1.650. Coloquem aí. Miséria, fome. É sério. Ó, pessoas comendo ratos. Guerra, canibalismo. Miséria, guerra e canibalismo. Coloquem em 1.650. E o último, 1.722. Índios famintos e canibais. Índios famintos e canibais. 1.722. 700. Índios famintos e canibais em um espaço coberto de vegetação rasteira. Em um espaço coberto de vegetação rasteira e Moais por todo lado. Oi. Professora, Hã? Um pouquinho. Oi? Em um espaço coberto de vegetação rasteira e Moais por todo lado. Depois você pega 4. Eu não vou editar de novo isso aqui, não. Só deu isso aqui, já bem pouquinho. Mas olha o tanto de linha, eu ainda resumi. Você colocou o ponto de vírgula do lado, né? Eu fui para a próxima linha. olha. O que existe em comum entre as crônicas? O que dizem os Moais e como os gatos podem nos ajudar a entender as cidades? Saudades de coisas que existem? Hã? Em ambos os textos, atores mostram preocupação com o tratamento de pessoas lá do território. Sim, pode falar. Os dois textos falam sobre as civilizações antigas e suas histórias que apareceram Pode falar. Tá faltando coisa. Ó, em ambos os textos, vírgula, os autores demonstram preocupação com o tratamento que as pessoas têm dado ao território. Em ambos os textos, vírgula, os autores demonstram preocupação com o tratamento que as pessoas têm dado ao território. Desses dois textos, quem que agiu melhor? A população lá do Moais, na Ilha de Páscoa, ou os gatos? Em ambos os textos, vírgula, os autores demonstram preocupação com o tratamento que as pessoas têm dado ao território. Finalmente a gente acabou isso.
Falta só agora o cordel. CA não tem mais. Peguem a apostila de vocês, página 51. 51 é o capítulo introdutório, né? Começa a partir da página 52. Posso fechar aqui? Eu vou falar para vocês um pouquinho o que é essa questão do cordel. Eu acredito que todos conheçam, né? Já tenham ouvido falar do cordel. A xilogravura se chama xilogravura. Essa é muito rápida. 52. Vai ser nessa. Ó, parou. Fala de mim. Ué, ele perguntou alguma coisa? Ó, Felipe, já é a segunda pessoa que você está implicando na sala, né? Não, é sério. Professora, eu Olha aí, já é o terceiro. Ele não aceitaria a situação dele. Eu vou iniciar esse capítulo lendo esse cordel, porque dentro do cordel já fala em relação à estrutura, de como que ele é estruturado, como que ele é criado, né? E como que ele também é publicado, como que as pessoas têm acesso à leitura desse tipo de literatura, de cordel. É uma poesia popular, é uma poesia, né? Não deixa de ser poesia. É uma poesia impressa, criada e consumida predominantemente no Nordeste. Então, isso é característico da cultura nordestina, predominante, tá? Nordeste brasileiro. Essa poesia compõe um folheto vendido em feiras e mercados, ficando à disposição dos leitores pendurado em cordas. Por isso, cordel. Varais. Menos. Ó, a origem da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras de nosso país. Cordel quer dizer barbante, ou se não, mesmo cordão. Mas cordel, literatura, é a real expressão, como fonte de cultura ou melhor poesia pura, dos poetas do sertão. Na França, também Espanha, era nas bancas vendida, que fosse em prosa ou em verso, por ser a mais preferida. Com seu preço popular, poderia se encontrar nas esquinas da avenida. Era em pequeno volume a edição publicada, tamanho 15 por 12, para melhor ser consultada. Isso no século XVIII, depois de 98, foi aos poucos desprezada. Então, aqui ele fala o período de ascensão, né? E o período de queda, né? Que vocês podem ver que aqui ela foi, depois de 98, ela começou a ser desprezada, né? Então, vocês podem ver, de certa forma, um preconceito em relação a esse tipo de literatura. Esse tipo de literatura não é literatura, isso daí não representa a cultura. Existe muito essa questão. A pessoa não gosta da música, do estilo musical A, ela gosta do B, aí aquilo lá para ela não é cultura, mas representa um povo, representa a cultura de um povo. E isso é a diversidade. O nosso país ele é muito diverso. E aqui ele mostra o tamanho do cordel, que é 15 por 12. Fala que cordel pode se dizer também como barbante, ou mesmo cordão. É uma expressão da cultura do sertão, dos poetas do sertão, né? E aí vai. Eu vou ler o outro trecho.
Cadê? No Brasil é diferente, o cordel literatura tem que ser todo rimado com sua própria estrutura, versificado em cestilhas ou se não cetilhas, com a métrica mais pura. Nesse estilo, o Vart escreve em forma de narração, fatos, romances, histórias de realismo ficção. Não vale cordel em prosa e em décima em 7 sílabas também. Isso depende do ouvinte. O mote rimado bem, sem a métrica perfeita, a glosa será mal feita, que não agrada a ninguém. Aqui ele já vai falar como que é no Brasil a literatura de cordel. Fala em relação à métrica. Quando nós falamos em poesia, as poesias, vamos dizer, elas aparecem estruturas. Vai depender de cada período literário, de cada estilo de poeta e tudo mais. Mas, por exemplo, eu vou falar de um modelo clássico que é o soneto. O soneto é um tipo de poema clássico e ele pertence ao classicismo. Luiz Vaz de Camões escreveu, por exemplo, Amor é fogo que arde sem se ver, e o poema todo ele tem uma quantidade de sílabas igual. Em cada verso, a mesma quantidade de sílabas poéticas. Se chama sílabas poéticas, tá? E todos os versos têm 10 sílabas. São 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Todos os versos com 10 sílabas. Eles são chamados de decassílabos. Decassílabos, 10 sílabas poéticas, tá? Então, isso é uma estrutura de um poema clássico, soneto. Só que existem outros tipos de poemas. Existem, por exemplo, os poemas concretos, que eles utilizam palavras apenas, a disposição de palavras. Tem um poema concreto que a palavra é lixo. É um poema, lixo, 4 letras. E dentro da letra foi construída com a palavra luxo. É super bonito esse poema. E ele é todo construído com as letras lixo. Ele é construído com a palavra, dentro da palavra lixo, luxo. Tem outros poemas também. Isso não deixa de ser poema. Aí, às vezes, a gente pensa, esse poema aqui não é poema porque ele não tem rima. Mas não necessariamente o poema precisa ter rima. Às vezes, o poema, ele conta uma história. Existem poemas narrativos também, tá? Então, são vários os tipos. Aqui é um outro tipo de poesia, tá? E aqui ele coloca a métrica, ele fala que ele é versificado em cestilha ou cetilha. Cestilha são palavras, são versos com 6 sílabas. E cetilhas ou com 7 sílabas, tá? Aí tem aqui a palavra... Deixa eu ver se mais... Não, aqui já falei tudo que eu precisava. Tá. Agora vocês podem ver que a linguagem do cordel é uma linguagem mais regional, mais nordestina, tá? Existe bastante essa variação linguística presente do povo do Nordeste. No entanto, tem até um exercício que fala aqui, dicionário paraibês, porque cada região tem a sua particularidade, né? Assim como o Nordeste também tem. Então, vocês responderão as questões da página 54 e 55. Somente. Que eu já vou corrigir. Dando tempo, eu corrijo ainda hoje, tá? Mas acabou de participar de mais palavras. Bipolaridade, sim. Não tá lá, mas não faz.
Eu já quero ver o bagulho, né? É tipo assim. Ai, ai, eu quero ver. Quer dizer, eu vou olhar de Polaridade. Não, that's for them. Nossa. A Maria tem uma amiga pegada, assim.
Isso aí, tá? Vou encerrar hoje. Até a próxima aula. Tchau. Então, ele